obras de retrofit no JK Financial Center, continuidade na estratégia das revisionais e atualização aqui da venda do ativo do fundo. A gente vai falar agora sobre o relatório de março do RCRB11, fica nesse vídeo. Bom, pessoal, a gente está aqui com a Jaqueline, que é gestora aqui do Rio Bravo Renda Corporativa. Jaque, vamos falar um pouquinho do que foi o mês de março. A gente traz aqui, a gente já trouxe isso no último relatório, mas vale a gente dar essa atualizada, do nosso cronograma de renovatórias e revisionais. Temos aqui o ano inteiro pela frente, muito bem calculado, estruturado, bem separadinho. Como que está essa organização e esse andamento? A ideia da gestão, até para o início desse ano, foi realmente elaborar um cronograma anual e não semestral, como a gente fazia anteriormente. A ideia foi trazer uma estratégia muito mais afinada, de acordo com a janela de oportunidade, por região e por ativo. Acho que é muito importante a gente entender o momento certo de falar com cada locatário, porque um acaba sendo a alavanca de revisional para o outro. Então, em 2025 a gente teve um sucesso ali, 20% de upside nas nossas negociações na região da Vila Olímpia, e a ideia agora é pensar no longo prazo, pensar no ano inteiro. Então, a gente já começou essas conduções, hoje a gente tem 2 frentes de negociações já bem encaminhadas, na região da Vila Olímpia e na região da JK. A gente conta com o apoio de uma consultoria imobiliária, que é a CBRE, que nos apoia nessa frente, trazendo dados de mercado, inteligência de mercado, preservando assim, a relação comercial do fundo com os ocupantes. É uma consultoria independente, então acaba nos ajudando para fazer essas negociações e trazer um upside até melhor ali para o cotista. Bom, vamos falar agora então dessa reforma que a gente trouxe de novidade no JK Financial Center. É o primeiro fundo aqui, o primeiro prédio do nosso portfólio. Estamos fazendo um retrofit, vamos modernizar esse espaço aqui de eventos do prédio. Isso. Acho que um dos pilares do Renda Corporativa Rio Bravo é manter os nossos ativos modernos, competitivos. A gente gosta de investir no ativo. O nosso auditório, desde quando compramos lá o imóvel, ele nunca tinha sofrido nenhum tipo de melhoria. Já estava planejado, tanto que hoje não vai ter nenhum tipo de desembolso do fundo para fazer esse investimento, não vai ter nenhum CAPEX, vai ser utilizado recursos do próprio condomínio. Era uma demanda já recorrente dos nossos ocupantes, então vai ser um retrofit total. A gente vai fazer parte acústica, audiovisual, iluminação, palco. Hoje o auditório ele é inteiro, sem nenhuma área de café. Então nesse novo layout também vai ter uma área de café para melhor atender os nossos ocupantes e visitantes. Além de ser um layout mais funcional, a gente acredita que a gente vai conseguir até rentabilizar melhor essa área, porque essa área é uma seção de espaço. Os locatários alugam esse espaço, esse auditório. Boa, depois a gente traz fotos das obras concluídas. Sim, a gente trouxe aqui no relatório até um 3D, uma perspectiva para vocês já terem uma ideia, mas quando ele ficar pronto, que vai ser daqui mais ou menos uns 40 dias, a gente traz as fotos reais. Boa. Bom, vamos atualizar aqui, a gente trouxe 2 atualizações do Bravo Paulista, uma questão de inadimplência e uma execução de confissão de dívida. Explica, por favor, os 2 movimentos. São 2 casos separados no mesmo ativo, com metragens semelhantes. Em novembro do ano passado, a gente tinha uma inadimplência que havia sendo carregada aqui até o início desse ano de 2026. No mês de março, a gente concluiu essa negociação. O locatário tinha feito algumas concessões, algumas solicitações de concessão de desconto e parcelamento da inadimplência. A gente, com o apoio dos nossos jurídicos, elaboramos aqui uma estratégia de parcelamento. Isso foi acordado e nesse momento a gente está minutando para já assinar ali o documento, o aditivo firmando aí essas bases. Esse é um dos casos no Bravo Paulista. O segundo caso é uma execução de dívida. Em novembro de 2025, a gente teve uma saída no edifício Bravo Paulista. E foi até um escritório plug and play, onde o fundo havia colocado o recurso.
E na saída, o locatário solicitou um parcelamento dessa dívida. Até por se tratar de uma devolução do pagamento da obra, o montante ele era um pouco mais expressivo. Na época, a gente fez o distrato com confissão de dívida e um parcelamento em 6 parcelas. O locatário ele honrou com esse pagamento por 2 meses e na terceira parcela ele ficou inadimplente. O time de gestão, com o apoio do jurídico, iniciou ali as tratativas de negociação e regularização dessa pendência, porém sem sucesso. Frente a isso, a gente teve que realmente entrar com a execução e hoje a gente contratou um escritório terceiro que também tem nos apoiado para receber esses recursos no judicial. E o valor do débito hoje representa 4 centavos por cota. Boa. Bom, vamos falar então da nossa atualização do portfólio, o que a gente tem olhando para compra, o que a gente tem olhando para a pipeline de venda. Vamos começar a atualização da nossa venda que está quase concluída. Sim, a gente hoje já está em vias finais de assinatura do nosso CCV. A gente até trouxe em relatórios anteriores, né? A Ponta Compradora também é um grande fundo de investimento, então a gente tem uma diligência muito grande para montar o documento de maneira que o fundo fique protegido. Por isso até que demora um pouco mais de afinar ali todos os processos. A gente acredita que até o final desse mês de abril a gente encerre ali, né, esse CCV, a gente já assine e solte ali um fato relevante já concluindo este negócio. A gente está bastante otimista, né? Acho que a gente tem ali um ganho de capital expressivo dentro desse negócio. Em paralelo, a gente segue com as outras tratativas. Tem mais outros 2 ativos em pipeline de desinvestimento. Um ativo especificamente já está com uma procura grande, sem nenhuma proposta na mesa, mas já agendando visitas, reuniões pontuais com investidores, family offices. Então, provavelmente, aí até no decorrer do final do ano, a gente tenha talvez mais uma novidade de desinvestimento de portfólio. E de aquisição, o que estamos olhando? A gente hoje tem uma negociação na mesa, já em ritmo bem avançado. Ele mudou um pouco de figura, né, para a gente aumentar a nossa exposição em um ativo já do portfólio. Inicialmente era um conjunto e esse volume ele aumentou. Hoje a gente está negociando 3 conjuntos nesse ativo. As bases comerciais estão sendo fechadas, forma de pagamento, parcelamento. Então, ainda está bem inicial. E é interessante, acho que a gente contar um pouco do que é bastidor, né? O que na verdade é pano de fundo para essas movimentações de portfólio. Acho que pensando na estratégia do fundo, né? Então, a nossa ideia é ir mais para posições maiores, mais consolidadas, com mais poder de ingerência em determinado ativo, com eventuais saídas de participações menores ou imóveis que já não estejam mais aqui no core da estratégia do fundo. O que move a sua visão de portfólio aqui? Eu acho que a principal premissa hoje do fundo é ser um proprietário majoritário em prédios com relevância dentro do fundo, capacidade de crescimento, vacância, preço. Hoje, quando a gente escolheu esses ativos para desinvestir, foi para destravar valor, trazer ganho de capital e realmente aumentar essa exposição, né? A gente gosta muito de alguns ativos que estão na nossa carteira. Então, sim, hoje é a gente sair de um prédio que eu tenho uma exposição muito pequena, usar esse recurso para aumentar a nossa exposição onde faz mais sentido para a tese do fundo mesmo. Mas a gente também não se limita para olhar outras regiões, dado que a gente também tem uma relevância dentro do ativo. Acho que vai ser muito difícil a gente comprar um andar em um ativo, mesmo que sendo muito bom, porque a gente vai fugir um pouco ali da tese realmente da gestão. Então, a gente segue aqui atuando nessa constância aqui do fundo. Isso, o guidance projetado de 1,7, ele segue ainda para esse semestre. Nosso FFO também de 1,18, ele está dentro aqui ainda do nosso cronograma. Lembrando que esses valores é tudo mais constante, né, sem considerar nenhuma receita ali extraordinária. E esse número também não reflete as revisionais previstas.
né? A gente tem uma janela grande de revisionais, um volume grande de revisionais. A gente sabe que esses acordos eles vão acontecer no decorrer do ano, né? Então, por vezes, essa nova receita, esse incremento, ele vai vir aí até no segundo semestre. Então, esse guidance e esse FFO é também não considerando essas revisionais. Então, a gente está bastante otimista que aí no próximo semestre a gente ainda tenha algum incremento por decorrência dessas revisionais que vão ser concluídas. E também não considera a venda, né? Não, também não considera o ganho de capital ali, né, da venda. Perfeito. Bom, então a gente passou por tudo. Essa foi a leitura aqui do relatório de março do RCRB11. Todo mês estamos por aqui. Muito obrigada a todo mundo que acompanha e até a próxima. Obrigada e até a próxima.